Esse é um podcast em que eu, Rafael Machado, CEO e fundador da Traction, deixo mensagens e agora troco ideias e reflexões sobre growth e o mercado de crescimento de empresas. E hoje o recado é sobre alavancas de growth para clínicas odontológicas, por isso que a gente já tem um convidado especial aqui, como vocês podem ver e ouvir também. A gente aqui na Traction entrou numa missão de fazer estudo e consultoria, os projetos em si, separar growth por mercado. Parece óbvio, mas há um tempo atrás isso estava sendo feito de forma generalista. A gente decidiu então separar por mercados, porque são conhecimentos, linguagens e tudo, cada mercado se comporta de uma forma. E quando a gente decidiu separar por mercados, a gente trouxe aí um dos nossos principais setores dentro da Traction, que é o setor de odontologia, né? Eu falo sempre aqui no podcast, do Good Growth, no YouTube, todas as nossas consultorias, que cada mercado é um mercado, tem suas pessoas, tem suas linguagens, e o cofre, que é o nosso querido Rafael Carvalho, aqui dentro nesse podcast, mais conhecido como Cofre, eu chamo ele de Cofre, vou chamar ele aqui no Good Growth de Cofre também, é o responsável pela odontologia. De novo, nosso maior setor aqui hoje dentro da Traction. O Cofre está com a gente faz 2 anos? 2 anos. 2 anos e atendeu e atende em média sempre 50 a 60 clínicas odontológicas, desde a consultoria, isso envolve departamentos financeiros, comerciais e principalmente marketing. Ajudou a alavancar muita empresa. Tenho no time dele, na consultoria dele, homologações importantes dentro de empresas importantes. Enfim, nasceu na odontologia, conheci ele inclusive na odontologia quando eu fiz graduação na Unesp, juntamente com ele, ele é mais velho, meu veterano, pode dar trote em mim. E a gente se conheceu lá, depois eu saí da odontologia para me desbravar no marketing, descontente com a odontologia, e o Cofre permaneceu, se formou, trabalhou em clínica, foi gestor de clínica também, e depois foi se ligando ao marketing, nossos caminhos se cruzaram aí para a gente estar trabalhando essa vertical de mercado juntos aí na Traction. E como o assunto do Good Growth aqui nesse momento é falar sobre um mercado específico, e eu vou trazer esses conteúdos aqui no Good Growth de mercados específicos também, além de outras pessoas com especialidades em várias verticais de growth, eu decidi aí começar e convidar o Cofre aí para estar com a gente. Tem um cenário de perguntas aqui que eu gostaria de fazer para ele, justamente para poder mostrar um pouco do conhecimento dele, ver se isso funciona, se isso se adequa ao mundo de cada um, que, enfim, está hoje no mercado de odontologia, está fazendo marketing para odontologia, tem desafios nesse mercado, ou mesmo é gestor, consultor desse mercado, enfim, que esse conteúdo aí sirva de alguma forma aí para fazer uma reflexão, para ajudar no dia a dia. Outros mercados também podem tirar, isso que é legal de trabalhar multimercado, podem tirar conteúdos de um mercado X para aplicar no Y, esse crossover é super legal. Quando você trabalha multimercado, você enxerga esses crossovers, mercados que estão mais avançados de tecnologia, normalmente dá para você puxar um monte de coisa para mercados menos avançados, mas no geral aí a gente vai falar sobre cenário do mercado de odontologia, a gente vai falar sobre coisas que todo mundo erra e que tem que tomar cuidado, são pontos de atenção. Eu até pedi pro Cofre trazer uma ordem cronológica do que o negócio em odontologia tem que ver passo a passo para que funcione, para que ele gere tração, e quais as tecnologias indispensáveis que esse mercado tem que olhar. A tecnologia está avançando em todos os mercados, não é diferente na odontologia. E por fim, a gente vai conversar uma perspectiva para os próximos 5 anos. O Cofre vai dar uma de mãe de Iná aí, e vai olhar para os próximos 5 anos e vai dar a cartada dele de como vai ser o mercado. Bora lá? Bora! É isso aí. Começando, o que você acha aí de cenário geral atual? O que você enxerga de cenário geral atual do mercado de odontologia? Cara, eu acho que a gente passa por uma fase até um pouco antagônica no mercado da odontologia hoje em dia, porque a gente observa que cada vez mais está movimentando muita grana dentro da odontologia, o pessoal está buscando tratamentos de ticket médio mais alto, as pessoas estão se preocupando cada vez mais com a sua saúde, com a sua estética, então é um mercado que ele é muito procurado,
mas por outro lado é um mercado que tem uma concorrência que vem crescendo muito ano a ano. Então, acredito que a gente tem aí um mercado que está em ascensão, que dá para a gente colher muitos frutos, mas que, por outro lado, tem uma concorrência muito grande. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba sendo engolido aí pelas grandes redes, grandes franquias, ou até mesmo as clínicas que não são redes, mas que trabalham muito bem, e o mercado ele não divide por igual a receita que ele gera, né? Alguns acabam levando a maior parte dessa receita, então por isso que eu vejo esse antagonismo. A gente tem uma grande oportunidade, mas também tem uma grande concorrência que acaba engolindo quem não está trabalhando de uma forma adequada. E esse é um tema polêmico, né? Franqueadoras e clínicas, consultórios particulares. Acho que tem pontos que as franqueadoras evoluíram bastante nos processos de gestão e marketing, puxou, mas tem pontos negativos também em cima de qualidade de trabalho, etc. A gente está no mercado, a gente sabe um pouco dessa história só. Mas o que você acha hoje que em geral as clínicas que não vão bem, você falou que a distribuição não é igualitária, então tem gente que está puxando a maioria do dinheiro, tem gente que não está conseguindo. Quem não está conseguindo, o que estão errando? O que são erros clássicos, assim, você fala, puto, peguei o projeto aqui, isso é clássico. Cara, acho que o principal de todos é focar mais em conseguir novos pacientes do que em atender bem quem já é teu paciente. Então, acho que por mais que é um mercado que a gente está ali para lucrar, para ganhar dinheiro, é saúde. Então, acho que o foco tem que ser em prestar um bom atendimento, realmente fidelizar esses pacientes. Então, esse eu acho que é um erro muito clássico. Todo mundo quer, quero mais lead, quero mais oportunidade, quero mais paciente, mas não atende tão bem quem já está ali. Então, uma clínica, se não atender bem, não vai ter sucesso. Acho que esse é um erro clássico. E, por outro lado, tem aqueles dentistas que eles atendem muito bem, mas aí eles esquecem que eles precisam do marketing para mostrar para as outras pessoas que eles fazem um bom trabalho dentro da clínica, ou até tentam trabalhar ali um marketing, mas não tem um processo comercial adequado para receber esses leads, receber essas oportunidades. Então, eu vejo que são erros, assim, diferentes, mas são os que mais acontecem dentro desse mercado. E quando você falou assim, as pessoas se preocupam em trazer mais clientes e não se preocupam tanto com a base de clientes que já tem. Mas aí ao mesmo tempo você falou, pô, tem a galera que faz bem, mas não marketa. Se fosse escolher uma ordem cronológica, o que faz primeiro então? Eu acho que se a gente só fizer o marketing e não atender bem, a gente vai estar com o balde furado. Vai chegar uma hora que vai dar zebra. Então, todo esse investimento não vai fazer muito sentido, né? Tem aquela frase clássica, né? O marketing bom não salva dentista ruim, né? Mas, por outro lado, o dentista bom com marketing ruim é um baita de um desperdício. Então, acho que não dá para a gente falar, não, esse tem que vir antes daquele. É igual o ovo ou a galinha, né? A gente fica meio aí em cima do muro nessa situação. Eu pergunto trazendo o conceito, vamos dizer assim, trazendo o conceito de alguns conceitos técnicos de growth. Quando você tem um produto muito bom, esse produto é o seu próprio marketing, porque você gera indicação, né, o Product-Led Growth, e isso traz novas pessoas que são adequadas ali à marca. Mas talvez com certeza absoluta, quando você trata um público B2C, numa concorrência altíssima, se você não grita, né, e não é um canal só, acho que não é só gritar no Facebook, não é só gritar no Instagram, não é só gritar no flyer, é gritar em todos os lugares, porque a concorrência está descabida. E cada um tem sua forma de gritar, eu acho que isso é importante. O que eu vejo do seu trabalho assim é que você fala assim, pô, são dentistas. Existem milhares de tipos de dentistas. Tem o dentista que é mais tranquilo, mais técnico, gosta de uma linguagem mais técnica e gosta de estar academicamente ativo. Tem o dentista que é bem clínico, que gosta da prática, que fala de uma forma bem didática, bem fácil, que é mais explorador ali de uma comunicação mais ativa dentro da rede social.
Esses são alguns dos tipos, mas são vários. Então, assim, quando eu falo gritar, tem várias formas de gritar na rede social, tem várias formas de gritar dentro do marketing digital, porque às vezes o dentista fica com medo, né? Putz, eu não sou essa pessoa marqueteira, não é assim. Marketing é uma estratégia, é um universo. Até você entender aonde você está situado nesse universo e como faz para você realmente criar uma estratégia que tenha a cara do seu negócio, a sua cara, muitas vezes, é um caminho, né? É uma progressão que você vai conhecendo canais, vai conhecendo a mensagem, vai conhecendo como funciona esse mercado na internet, porque às vezes é diferente do mercado físico ali, presencial, vamos dizer assim. Então acho que é legal explicar isso, até porque quem faz estratégia para mercado de odontologia é muito bom que tenha essa ciência, né? Porque senão usa, vamos dizer assim, anúncios dentro do Meta Ads ou scripts de atendimento muito comerciais no momento que é para ser mais humano, e às vezes usa humano demais e esquece do comercial e aí não bate a meta, né? Isso. Até já linkando com essa ordem cronológica aí, não à toa que eu acho que o primeiro passo dessa ordem cronológica é entender o público que você quer atender. E às vezes até o público, não só que você quer atender, mas que você quer atingir. Então tem dentistas que a gente atende, mas que o objetivo é vender cursos para outros dentistas. Então acho que o primeiro passo de tudo é a gente ter clareza, não é porque a gente está em um mercado ali que o público é todo igual, né? Sejam franquias, sejam clínicas particulares, isso muda. Muitas vezes as pessoas ali que fazem tratamentos em parceria com outros dentistas, então hoje está muito na moda, né? O endo delivery, o implante delivery, e se a gente vai ter um posicionamento para atingir outros dentistas, para montar parcerias, a gente vai ter que ser muito mais técnico do que se a gente está falando de oferecer implante diretamente para o paciente. Então, a gente tem a clareza do público que a gente pretende atingir nas redes sociais também. Acho que esse é o primeiro passo de tudo. Tudo começa pela rede social, porque é o canal mais ativo com o público, né? Acho que por isso que esse mercado fala bastante de rede social. Mas voltando à ordem cronológica, depois do primeiro, descobrir meu público. Isso é regra de marketing. Descobre seu público, sempre será o nosso primeiro. E aí depois o objetivo com o público. Depois, quais são os passos aí de ordem cronológica de um projeto como esse? Cara, eu acho que aí a gente tem que criar um posicionamento tanto digital como no offline também que seja compatível com isso. Então, existem clínicas ali que querem atingir um público classe mais alta e, ao mesmo tempo, um público classe mais baixa. Acho que não combina. A gente tem que ter a clareza de qual é o público e se posicionar de acordo com isso. Quando a gente tenta falar com todo mundo, a gente acaba não falando com ninguém. Então, e o posicionamento digital nada mais é que uma extensão do posicionamento do offline, da vida real. Não adianta a gente querer na internet ser uma pessoa, ser um tipo de dentista, e a hora que chega ali no consultório, na clínica, ser algo totalmente diferente. Então, ter uma coesão nesse posicionamento, para depois a gente começar ali a criar realmente ali uma boa precificação, a gente ter processos dentro da clínica ali para ter um fluxo de caixa, para ter um entendimento mínimo da gestão, que muitas vezes a gente sabe que o dentista não está acostumado a estudar isso, né? Na nossa graduação isso não é nem citado. Hoje a gente percebe que até está começando a dar um pouquinho mais de atenção nisso, né? A gente tem contato com o pessoal que ainda está na faculdade, então eles começaram a ter algumas matérias relacionadas a isso, mas acho que é algo muito embrionário. E quem vem aí de uma geração que já está formado não passou por esse tipo de formação, então tem muita dificuldade quanto a isso. Por outro lado, eu vejo que os dentistas estão entendendo a necessidade disso, tanto que o pessoal cada vez mais busca a gente, busca a Traction, busca outros players de mercado, que realmente entendem que é um déficit muito grande. Estuda-se muito na odontologia, especialização, imersão, faz muito curso, mas nenhum deles é voltado para gestão. Então, acho que é um ponto aí que todo dentista que quer ter sucesso tem que ligar esse alerta em algum momento da sua carreira, né? A gente lida com vários tipos de faturamento, né? Assim, você está sendo conservador nas suas falas, mas eu vou tentar criar polêmica. O que diferencia um dentista
que fatura muito bem e tem uma liquidez, de um que só fica correndo atrás, gestor, né, obviamente, os dois aqui, que só fica correndo atrás e patinando e não consegue tirar a liquidez que esperava com a profissão. O que diferencia, eu acho que é saber gestão, vendas, marketing, onde quer chegar. E eu acho que para fazer um bom marketing tem que ter uma boa entrega. Marketing, parte dele é o delivery. E aí entra realmente a parte técnica. Então, eu ouso dizer que o diferencial muitas vezes está ali fora da técnica, fora da cadeira. Tanto que muitas vezes quando é uma clínica que o gestor é dentista, a hora que a clínica começa a crescer, ele sente a demanda de se afastar do mocho, que ele não consegue tocar as duas coisas ao mesmo tempo. E acredito que se é um cara apaixonado, que vai estar dentro do mocho e quer crescer, ele tem que ter um parceiro gestor do consultório ou da clínica dele. Seja sócio ou seja contratado, mas tem que ter gestão, senão não funciona. E até assim, o dentista, ele aprende como gestor a trabalhar com mais pessoas. Porque na faculdade você trabalha você. No máximo a sua dupla ali, a gente fez faculdade junto, no máximo a sua dupla que atrapalha ali enquanto você está fazendo um negócio, fica contando piada. É isso. Quando ele vai para uma empresa, ele tem que trabalhar com várias pessoas. E aí eu trago para o marketing e vendas aqui, que é o propósito do Good Growth. Existem várias pessoas nesse processo, nesse caminho. Tem a pessoa que gera o lead, tem a pessoa que atende, tem a pessoa que orça, tem a pessoa que faz. Quais são os pontos de atenção nessa régua aí de cada um desses profissionais? Legal. É isso, eu acho que o dentista que é gestor, ele vai ter que entender um pouquinho das demandas que cada uma dessas pessoas vão ter. Então, é o que eu falo muito. Uma recepcionista é diferente de uma CRC, que é uma pessoa que realmente vai fazer abordagem de leads, ela é muito diferente de uma pessoa que simplesmente vai confirmar a agenda. Ela tem que ter um perfil muito mais ali, vendedor, mais agressivo, mais resiliente, do que uma pessoa que está confirmando consultas de quem já é cliente desse dentista. Então, ali a gente já começa uma diferenciação. E aí a gente tem uma série de modelos de negócio. Tem o dentista que prefere ele negociar com o seu paciente e fechar o tratamento. Tem outros modelos de negócio onde você vai precisar ter um vendedor externo à sala. Eu acho que não existe uma regra do que é a única forma de ser feita, mas cada uma dessas pessoas tem que ter as competências para isso. Então, se o dentista ele decide que ele vai fechar o tratamento dentro da sala, ele tem que estudar vendas. Não dá para ele achar que vai cair do céu. Ah, não, eu não quero vender de jeito nenhum, não é meu perfil. Então, você vai fazer um plano de tratamento muito bem feito e você vai ter um profissional de vendas fora da tua sala para fazer essa venda para você. E o que eu falei no começo do podcast é bem real. Você traz algumas coisas de mercados que estão mais avançados para mercados que estão menos avançados. De mercado que tem muito acostumado com esse tipo de discurso é startup, tecnologia, empresas que já estão avançadas aí no processo de geração de lead, de atender, o que é um SDR, que aí na odontologia vira um outro codinome ali, tem as encantadoras, encantadores, tem vários codinomes, mas que dizem a mesma coisa. Que é uma régua de pegar a galera na internet, filtrar quem é bom, trazer, atender, tentar vender, entregar um produto bom e fazer um pós-venda interessante. Todo esse processo com pessoas bem treinadas para isso e com tecnologia é uma coisa que outros mercados estão mais avançados e a odontologia está provando, né? Ainda existe muito amadorismo, né? Mas está provando muito dessas coisas, inclusive tecnologia, né? Que são ferramentas que estão avançando mais, mas se for ver há 5 anos atrás, eram ferramentas bem amadoras, assim, no quesito de marketing, né? O que você acha hoje que são ferramentas indispensáveis, assim, para trabalhar dentro de um marketing para esse mercado? Tá, vamos começar da mais básica de todas. Tem que ter aí um celular minimamente propenso a produzir conteúdo. Eu acho que quem não é visto não é lembrado, então acho que a primeira coisa não precisa nem de uma câmera extremamente profissional, mas tem que estar, sim, produzindo um mínimo de conteúdo ali. Um mínimo de audiovisual, vamos dizer assim, né? De tecnologia, Exatamente. hardware, software, audiovisual. Exatamente. Eu acho que, assim, o dentista ele não precisa se transformar num influencer, ficar caçando curtida, mas ele tem que criar um posicionamento, tem que ter estratégia ali para mostrar que ele existe.
Então, acho que essa é a primeira tecnologia que o dentista está tendo que aprender a mexer. Tanto que hoje já tem aí muitos cursos que ensinam não só a fazer a foto que vai para o mestrado, para o doutorado, para a pesquisa científica, como a gente pensar em fotos que vão ter utilidade para a nossa rede social, que é o que o dentista tem muito mania, né? A foto ali que ele gosta de mostrar para o colega dentista dele, mas que o paciente não quer ver aquilo de jeito nenhum. Então, essa é a primeira mudança de mentalidade que eu acho que tem que ter aí na questão de tecnologia. E as duas fotos têm seu valor, mas tem que encaminhar para as pessoas certas cada uma delas. Avançando mais um pouquinho, é indispensável ter um bom CRM. Por muito tempo, a fichinha de papel foi muito útil. Nosso CRO até muitas vezes exige que a gente tenha aquilo assinado pelo nosso paciente. Então, se a gente não tem uma certificação digital, isso acaba complicando um pouquinho o CRM, que muitas clínicas eu vejo que acaba replicando por questão jurídica, por questão de segurança. Põe as informações no CRM, mas ainda volta para a fichinha de papel. Isso é o que é muito comum hoje. Mas eu acho que, assim, você acaba desperdiçando muito tempo a hora que você está trabalhando ali na folhinha de papel. E o pior de tudo é que você não tem um armazenamento de dados para você consultar sempre que você precisar. Você vai ter uma análise de dados muito pobre ali, então eu acho que a gente mostrar ali um odontograma e o que a gente executou no paciente, a folhinha de papel fazia bem, mas isso traz muito pouca informação para a gente fazer análise de quantos pacientes eu atendi no ano, quais foram os tratamentos que eu mais executei. A folhinha de papel nunca vai entregar isso, então acho que a gente ter um CRM é fundamental para que a gente consiga trabalhar uma empresa de verdade. Então, acho que é o CRM. Os caminhos da odontologia vão seguir os caminhos de uma gestão de empresa, os caminhos de estratégias de marketing, estratégia de vendas. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Não tem como fugir. E aí, acho que o outro ponto é a questão de alguma ferramenta para ele analisar como que está esse processo comercial dele. Porque mesmo as clínicas que trabalham com CRM, muitas vezes você percebe que ele está adicionando ali quem já é paciente, mas ele está investindo uma bica ali, uma grana em marketing para gerar um monte de lead, mas o lead está dentro de uma planilha do Excel. Pode ser uma planilha do Excel, mas você não está aproveitando tanto quanto você poderia desse investimento que você está fazendo. Então, opa, e aí tem fui ali nesse cadinho. Tem merchan de leve. Tem merchan de leve, mas eu acho que é fundamental a gente trabalhar com uma ferramenta que a gente tenha clareza de como tá as taxas de conversão do nosso time. Então, a gente falou ali que é um processo onde tem várias pessoas envolvidas. Como a gente vai tomar uma decisão se a nossa CRC, nosso SDR, está trabalhando bem? Se eu não tenho uma informação correta ali, como que eu vou julgar o trabalho dele? Como que eu vou treinar para ela melhorar? Como que eu vou saber se meu dentista está vendendo bem ou não? Ou seja um terceiro, não seja o dentista quem está fazendo a venda. Então, acho que aí já é a cerejinha do bolo, né? Não é substituir um CRM, mas é ter um complemento a isso. Realmente acompanhar todo esse pipeline de uma forma adequada. Estou falando do merchan porque a gente tem uma ferramenta aqui na Traction, vou fazer o merchan, posso? Que é o Pipe Lead disponível para todos que querem usar e que é um organizador de leads por canal, por campanha, faz gestão do pipeline ali até ele entrar no CRM. Então, fica aí o merchan para quem quiser. Baratinho. Por fim, qual é a sua visão para os próximos 5... Momento Mãe de Ná. Qual que é a sua visão para os próximos 5 anos da odontologia? Bom, acho que assim, concorrência vai continuar aumentando, não adianta chorar. O dentista pode espernear, falar que estão abrindo muita faculdade, isso, aquilo, mas vai continuar abrindo, vai continuar formando um monte de dentista, a concorrência vai continuar aumentando, clínica bem estruturada vai continuar engolindo o dentista que não estiver bem preparado, então acho que isso vai continuar acontecendo. Cada vez mais nossos pacientes eles vão estar mais informados, então com mais dentistas produzindo conteúdo, cada vez mais o paciente ele vai saber o que é bom e o que é ruim, eles vão ficar mais exigentes. Então, cada vez mais as clínicas, consultórios vão ter que se preocupar com entregar um tratamento de qualidade, se preocupar com a experiência do cliente, se preocupar com o treinamento de equipe, porque às vezes o dentista faz um grande trabalho ali dentro do consultório. Mas e a experiência da pessoa na recepção?
ela foi bem atendida ali na recepção. Então, acho que cada vez mais esse foco na experiência do cliente, na jornada que ele vai percorrer ali, desde o momento que mandou uma primeira mensagem lá no WhatsApp até o pós-venda, vai estar em evidência. Eu torço muito para que cada vez mais dentista consiga focar mais em retenção e em satisfação do que em captação somente de pessoas novas. Então, acho que com o aumento do CAC, né, do custo de aquisição de paciente, que é natural do tráfego pago, talvez o dentista vai começar a entender isso. Há 5 anos atrás, aí, o custo do lead era uma merrequinha, hoje já está intermediário, e a tendência é que daqui a 5 anos esteja ainda mais caro. Felizmente, a odontologia tem uma margem de lucro boa, então continua justificando ali o investimento em tráfego, mas se a gente não focar no LTV, não vai fazer tanto sentido essa aquisição de pacientes via tráfego pago. Então, acredito que também é algo que, mesmo as clínicas que antes só pensavam no tráfego pago, vão começar a dar um pouquinho mais de atenção para um tráfego orgânico, para uma criação de branding também. Então, acho que são steps aí que vem pela frente nesse mercado. E para o dentista ou gestor de projeto no mercado de odontologia que não conhece essas siglas, CRM, CRC, CAC, LTV, qual que é o recado? Tem que entrar no Experts, tem que aprender. Além de entrar no Experts, dá um jeito de saber o que é, né? Tem que saber, tem que saber. Eu acho que, assim, são siglas que a pessoa ela não vai precisar necessariamente ela fazer o tráfego pago dela, ela realmente ali ir a fundo de fazer o marketing, mas se ela não tiver um mínimo de conhecimento, ela não vai saber nem quem escolher como parceiro para fazer esse marketing para ela. Então, da mesma forma que o implantodontista ele tem que saber um pouco das outras especialidades, o dentista ele vai ter que saber um pouquinho de marketing também, o gestor ele vai ter que se aprofundar. E, por outro lado, o gestor que não é dentista, ele vai ter que entender minimamente da odontologia se o seu dentista está entregando um serviço de qualidade. Então, algo que é muito comum para a gente do marketing, que é falar no profissional T-shape, uma hora vai chegar na odontologia também. Vai cobrar, não vai ter jeito. A gente está encerrando aqui o nosso papo. Quero até agradecer aí com a Freira por estar participando aí desse primeiro relacionado ao mercado. Eu esperava um conteúdo que funcionasse. A gente tem bastante inscritos aí que são profissionais, né, de growth, mas eu acho que esse conteúdo aqui que a gente acabou de falar tem uma alma de falar com o dentista também, né? Então, acho que você está falando com os dois públicos aí, tanto quem é gestor de clínica e está inserido nesse mercado, tanto quanto quem tem desafios de marketing aí para poder gerar resultados dentro desse mercado também. E eu queria até te pedir um bônus. Qual é o pulo do gato para quem é profissional de marketing atuar nessa área? Sem resposta genérica, tem que fazer gestão de tráfego, atender o lead bem. Qual é o real pulo do gato? Tem que conhecer o mercado, não tem jeito. Tem que conhecer onde está. Tem que conhecer o dentista e o paciente. Tem que conhecer, eu acho que assim, para você traçar uma boa jornada ali, para você conseguir, desde lá no momento do nosso anúncio, até de entender depois onde que está o problema da conversão, você tem que estar a fundo nisso. Então, acho que cada vez mais, não é que tem que saber atender o paciente, mas tem que entender o que acontece dentro de uma clínica odontológica. Então, o cara que é gestor de tráfego de clínica odontológica deveria fazer o exercício de, vai lá na clínica do teu cliente e conhece como que são os processos. E aí faz isso com 5, 10 clientes que atendem públicos diferentes, e aí você vai entender como que funciona uma clínica. Então, acho que o entendimento do mercado é fundamental para conseguir entregar um resultado de qualidade. Perfeito, excelente bônus. Para quem está ouvindo a gente no Spotify, para quem está vendo a gente no YouTube, vão ser criados mais conteúdos para vários mercados aqui no Good Growth. Eu vou trazer também pessoas aí do mercado de growth que falam sobre mais conteúdos mais técnicos, conteúdos mais analíticos também. Enfim, esse é o início de jornada de muita criação de conteúdo e que honra fazer o primeiro aí com você, Koff. Obrigado novamente por estar participando e bora trabalhar. Bora. Valeu pelo convite aí, Rafa. Conta comigo, estamos sempre juntos.